Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Chamas da Inquisição. Hoje vamos mergulhar em um dos períodos mais intensos e polêmicos da história, o Tribunal de Santo Ofício, mais conhecido como Inquisição. Vamos entender como ele surgiu, quais eram seus objetivos e os impactos que deixou na sociedade. E para esse bate-papo, estou aqui com 3 convidadas incríveis: Lavínia, Lívia e Sofia. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Isadora. Estou forte para repetir. Ansiosa por essa conversa. Bora entender esse capítulo da história? Lavínia, para começar, o que foi exatamente o Tribunal de Santo Ofício? O Tribunal de Santo Ofício foi a instituição criada pela Igreja Católica com o objetivo de investigar, julgar e punir pessoas acusadas de heresia, ou seja, ideias contrárias à doutrina da Igreja. Ele foi oficializado no século XIII, mas precisamente em 1231. Então, o Tribunal de Santo Ofício, ele tinha o objetivo de investigar, julgar e punir pessoas acusadas de heresia. Isso mesmo. Lívia, qual era o grande objetivo desse tribunal? O principal objetivo era garantir a unidade da fé católica. A Igreja queria evitar que outras crenças ou interpretações religiosas se espalhassem. Então perseguia quem fosse considerado uma ameaça, como judeus convertidos, muçulmanos e até cientistas e pensadores. Então, independente de qualquer tipo, a Igreja perseguia quem fosse considerado uma ameaça. Exatamente. Sofia, quem eram as pessoas mais perseguidas? Os principais alvos eram os chamados hereges. Isso incluía judeus, cristãos novos, protestantes e até pessoas acusadas de bruxaria. Além disso, qualquer um que questionasse a igreja poderia ser investigado. Então, qualquer pessoa que questionasse a igreja de qualquer maneira poderia ser investigada. Sim. Lavínia, como funcionavam esses julgamentos? Os julgamentos eram extremamente rigorosos. Muitas vezes, os acusados eram presos sem nem saber do que exatamente estavam sendo acusados. Em alguns casos, havia tortura para obter confissões. As punições iam desde penitências até a morte. Então, é somente em alguns casos que havia tortura para obter confissões, não eram em todos. Tá bom. Lívia, a gente ouve falar muito em autos da fé. O que eram? Aqui vocês podem ver, temos um exemplo de autos da fé. Elas eram cerimônias públicas, onde as sentenças eram anunciadas e executadas. Muitas vezes, essas cerimônias terminavam com a execução dos condenados, geralmente na fogueira. Era também uma forma de demonstrar o poder da igreja. Então, em cerimônias públicas, as sentenças eram anunciadas e executadas. Isso mesmo. Sofia, e os jesuítas? Qual era o papel deles nesse contexto? A Companhia de Jesus foi criada em 1534 e teve um papel importante na expansão do catolicismo. Eles eram considerados soldados de Cristo e ajudavam a combater o avanço do protestantismo, além de atuar na educação religiosa. Então, os jesuítas, eles eram considerados soldados de Cristo. Sim. Lavínia, esse movimento ficou restrito à Europa? Não, ele se expandiu para outras regiões, como América, África e Ásia. No Brasil, por exemplo, houve várias inquisitoriais, principalmente contra cristãos novos. Então, no Brasil, houve várias inquisitoriais, principalmente contra cristãos. Isso. Lívia, quais foram os principais impactos desse período? As consequências foram muito fortes: perseguições, mortes, censura de ideias e atraso no desenvolvimento científico. Muitas pessoas viveram com medo constante de serem acusadas. Então, as consequências fortes eram sempre as mesmas: perseguições, mortes, censuras e atraso no desenvolvimento das ideias científicas, na verdade. Sofia, por que muitas pessoas tinham medo de ser denunciadas para o Tribunal de Santo Ofício? Porque uma denúncia podia levar a interrogatórios, prisões e punições severas. Muitas vezes, até pessoas inocentes eram acusadas, o que causava medo e insegurança na população. Então, eles tinham medo porque qualquer denúncia podia levar a interrogatórios, prisões e punições severas? Sim. Tá bom. Lavínia, de que forma o Tribunal do Santo Ofício influenciou a cultura e o pensamento da sociedade?
O tribunal limitava a liberdade de pensamento e expressão, fazendo muitas pessoas terem medo de questionar a igreja ou divulgar novas ideias. Isso influenciou a cultura, a ciência e a educação da época. Então as pessoas tinham medo de questionar a igreja porque eles limitavam o pensamento e a expressão. Lívia, quais tipos de punição podiam ser aplicadas às pessoas acusadas pela Inquisição? As punições variavam desde orações e multas até prisão, tortura e, em casos mais graves, condenação à morte. Então, nos casos mais gravíssimos, era a condenação à morte rápida. Exatamente. Como a Igreja Católica justificava a existência da Inquisição naquela época? A Igreja afirmava que a Inquisição era necessária para proteger a fé católica e combater ideias consideradas heréticas, ou seja, contrárias aos ensinamentos da Igreja. Então, a Igreja afirmava que a Inquisição era necessária para poder proteger a fé católica. Exatamente. Bom, depois dessa conversa, dá para perceber como o Tribunal de Santo Ofício foi um instrumento poderoso do controle religioso e social, mas também deixou marcas profundas na história e humanidade. Quero agradecer demais a Lavínia, a Lívia e a Sofia por esse bate-papo tão rico. Valeu, foi intenso. Tema importante para refletir. Até a próxima. E você que está nos ouvindo, não se esqueça de seguir o podcast e compartilhar com quem curte história. Até o próximo episódio.